Em nome de Jesus, todos os nossos irmãos, amigos que nos acompanham nesse momento, através da nossa transmissão ao vivo, pelo canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Alcântara, todos aqueles que futuramente estarão acompanhando, Deus em Cristo abençoe a todos, e que a continuidade dessa sequência de estudos possa trazer um grande enriquecimento para a Igreja do Senhor. Meus amados, hoje, no estudo de número 7, estamos no módulo de evangelização urbana. Falaremos sobre evangelismo urbano e a igreja local. Lembrando que todo o roteiro desse estudo estará disponibilizado no grupo da igreja e todos aqueles que desejarem podem estar solicitando também aí nas nossas plataformas sociais. Falaremos de início sobre o papel da igreja no evangelismo urbano. Eu quero convidar a todos para lermos Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, vamos ler os versos de 13 até 16. Você que está conosco aqui, você que nos acompanha, abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13 e leremos até o 16. Mateus 5, do 13 até o 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Deus nos céus. Amém? Muita coisa pode ser dita sobre esse texto, mas o resumo é: a vontade de Deus é que a igreja do Senhor, ela seja uma instituição que influencie uma sociedade. A igreja não pode ser apenas um prédio construído dentro de uma zona urbana. Ela não pode ser apenas mais uma instituição com registro lavrado em cartório. A igreja não pode ser apenas mais uma denominação entre mais de 30 mil que existem no Brasil. A igreja tem que ser um organismo transformador e influenciador dentro de uma sociedade. Ainda em Mateus, peço aos irmãos que nos acompanhem, agora vamos para o capítulo 28. Há outros 2 versículos também muito importantes, quando falamos nesse contexto da influência da igreja dentro de uma sociedade. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Texto conhecidíssimo da palavra do nosso Deus. Mateus 28, 19 e 20, que diz: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Bom, irmãos, esse texto já nos diz que a ordem que foi dada pelo Senhor é que nós alcancemos todos os povos, línguas e nações com a pregação do Evangelho. Então, evidentemente, não é nenhuma surpresa afirmar que faz parte da grande comissão a conquista das áreas urbanas com a pregação do Evangelho. A vontade de Deus é que também essas regiões elas sejam alcançadas pela igreja com o seu trabalho de transformação de vidas. Nós colocamos aqui no nosso estudo que a igreja primitiva ela é um exemplo poderoso de como a igreja pode desempenhar um papel vital no evangelismo urbano. Porque quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos que os primeiros apóstolos de Cristo,
Eles levavam o evangelho nas sinagogas, nas praças, nas ruas e nas casas também. Havia um ordenamento evangelístico que visava alcançar cada pequena distribuição social do contexto urbano. A cidade de Jerusalém era uma cidade densamente povoada, e haviam não apenas judeus ali, haviam também povos estrangeiros. E os apóstolos, aparentemente, eles pensaram em estratégias onde eles pudessem chegar em todas essas pessoas. Então, por exemplo, apesar do cristianismo ser um rompimento com a proposta judaica, uma proposta que estava enraizada apenas na lei, a Bíblia não diz que os discípulos abandonaram a sinagoga. A Bíblia diz que eles continuaram frequentando a sinagoga. Até Jesus continuou frequentando a sinagoga. E, de fato, nós temos registro na Bíblia de Jesus pregando na sinagoga. Isso significa que havia um planejamento evangelístico para as sinagogas. A Bíblia também diz que eles faziam trabalhos de casa em casa. É sempre importante colocar, irmãos, que eu vejo que há uma grande dificuldade da parte de alguns irmãos em abraçar um evangelho que saia das portas da igreja. Talvez porque nós ainda não tenhamos parado para atentar que a igreja do Senhor não nasceu dentro de quatro paredes. A igreja do Senhor não nasceu dentro de construções, dentro de prédios de alvenaria. A igreja do Senhor nasceu nos lares. O verdadeiro trabalho bíblico, meus irmãos, da igreja é nos lares. Então, os irmãos não se surpreendam se nós começarmos a trabalhar intensamente nos lares, porque esse é o modelo bíblico original de surgimento da igreja do Senhor. Por uma questão de estratégia, ao longo do tempo, dos tempos, a igreja ela passou a concentrar-se na celebração de cultos em prédios, que nós chamamos de igrejas, mas que na realidade são templos, e que não são invenção do cristianismo. Muito antes do cristianismo existir, já haviam templos erguidos com a finalidade da realização de cultos. Cultos pagãos, cultos a outros deuses, falsos deuses, a ídolos. O homem, ele já havia pensado, projetado a ideia de cultuar em templos muito antes da fé cristã se consolidar. Então a igreja não nasceu dentro de templos, a igreja ela não pertence a templos. A igreja do Senhor, ela é chamada para ser sal. Bom, eu não sou um especialista na arte culinária, né? Eu apenas fico do lado de cada mesa. Mas eu sei que quem manipula bem essa arte da culinária sabe que no momento em que você utiliza o sal para temperar qualquer forma de alimento, você não pode deixar que o sal fique concentrado apenas numa região do alimento. O sal precisa envolver todo o alimento para que o alimento como um todo fique devidamente temperado. Quando a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra, ela também está dizendo que nós temos que cobrir toda a extensão territorial da localidade onde nós somos colocados pelo Senhor. Eu estou aqui atualmente na primeira igreja batista em Alcântara, então toda a cidade de Alcântara, desde o seu centro, desde o seu polo principal, a sua área de maior concentração urbana, até os seus povoados, os seus quilombos, é papel desta igreja chegar a cada uma dessas localidades. Assim ela está sendo sal, ela está temperando toda a região na qual ela foi estabelecida pelo Senhor. A palavra de Deus também fala, nós lemos, que nós somos luz. E Jesus, ele é muito feliz e taxativo quando ele diz que não basta sermos luz, nós também temos que ser uma luz bem localizada. O que nós fazemos quando nós queremos iluminar um ambiente? A gente apenas pensa numa lâmpada? Não apenas. A gente pensa aonde essa lâmpada vai ficar, para que ela tenha um maior potencial de iluminação. Nós não vamos colocar a lâmpada num local não privilegiado, que vai iluminar apenas uma parte do ambiente e deixar a maior parte dele
às escuras. Quando Jesus faz uso dessa analogia da luz, ele também está dizendo que nós temos que cobrir toda a região onde nós estamos, iluminar toda a região. Ele disse: você não vai colocar uma lâmpada atrás de um alqueire, escondida por trás de uma montanha. Você não pode colocar atrás de um móvel. Não, você posiciona num lugar alto. Ele citou um exemplo de uma prática comum nas residências judaicas do século I, que era o chamado velador. Era um local onde você colocava ali algumas tochas acesas para iluminar todo o ambiente. Na casa de um judeu comum, se colocava um velador num local estratégico na casa, para que se pudesse iluminar a maior parte do ambiente. Então o Senhor está dizendo isso para nós, meus irmãos. Não podemos nos conformar com um cristianismo que se limita a estar vindo para o templo. O desafio que nos é dado pelo Senhor é de que nós, como igreja, influenciemos a nossa sociedade. A igreja foi chamada para ser uma influenciadora, não para ser influenciada. Nós não podemos assistir o mundo dentro da igreja. Nós temos que ver a igreja no mundo, levando a palavra de Deus. E sendo ela alvo de influência. Ela a referência. Ela o espelho a ser seguido. Não é correto de forma alguma que nós comecemos a enxergar para o povo de Deus e passarmos a identificar na vida dos cristãos elementos que tipificam a vida de um cidadão ímpio. A forma do ímpio se comunicar, a forma do ímpio se vestir, a forma do ímpio expressar suas ideias, a forma do ímpio crer. Não, irmãos, é o oposto. A palavra de Deus diz que o ímpio tem que olhar para a igreja e desejar caminhar como nós caminhamos. Infelizmente, muito do enfraquecimento da igreja nos tempos chamados hoje são fruto dessa inversão de valores. Jesus não disse esperai, ele disse ide. Portanto, o processo não é nós recebermos, o processo é nós irmos e influenciarmos aonde quer que nós estejamos. Amém? No trabalho, na escola, no lar, no bairro, na família, onde nós estivermos. Todo lugar, todo metro quadrado onde pisa os pés de um cristão é um campo missionário. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A igreja, ela precisa ter na sociedade um papel relevante, um papel de acolhimento, um papel de engajamento. A igreja precisa ser uma referência positiva dentro de uma sociedade. As pessoas, quando estão aflitas, elas têm que lembrar da igreja. As pessoas, quando estão em busca de uma palavra séria, sincera, fortalecedora, que traga ânimo, que traga paz para o coração, elas têm que lembrar da igreja. A igreja não pode ser lembrada por escândalos, ela não pode ser lembrada por maus testemunhos. A igreja do Senhor não pode ser lembrada como um ambiente de discussão, de debates políticos, ou de assuntos tolos que não levam ninguém a lugar algum. A igreja precisa ser lembrada no momento em que a alma humana aflita reconhecer que precisa de salvação. E a igreja também precisa ter posicionamentos transformadores e corretos dentro de uma sociedade. A igreja do Senhor não pode ficar calada diante da injustiça, a igreja do Senhor não pode ficar calada diante da corrupção, a igreja do Senhor não pode ficar calada enquanto mentiras do diabo são ditas lá fora. Ela tem que ter voz, ela tem que ter posição, ela tem que ser referência. Isso é ser sal, isso é ser luz. Amém? Coisas erradas estão acontecendo ali fora, a igreja aqui precisa declarar clara e taxativamente que ela não é favorável a nada disso. E que o seu posicionamento está sempre, de maneira retilínea, sempre respaldado nas Escrituras Sagradas. Esse é o papel da igreja no evangelismo urbano. Amém? Papel de influência, papel de relevância, papel de engajamento, papel de acolhimento, papel de referência. Em dias em que, para nossa tristeza, vemos muitas igrejas e cristãos sendo lembrados apenas por escândalos, é tempo de nós repensarmos o nosso testemunho e voltemos ao modelo original estabelecido pela palavra, onde a igreja do Senhor é sal e é luz para transformar
os lugares onde ela se encontra. Um segundo ponto, dentro da nossa discussão sobre evangelismo urbano e igreja local, é que a igreja precisa, meus irmãos, estar sendo mobilizada para a prática do evangelismo. Agora nós vamos ler alguns versículos e eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Vamos começar com 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 15. Qualquer voluntário dentre os irmãos, primeira carta de Pedro, capítulo 3 e versículo 15. Falamos sobre evangelismo urbano e igreja local. E agora vamos falar sobre a mobilização da igreja para o trabalho evangelístico. Amém? Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos ensina que nós temos que estar preparados para responder a todo aquele que pedir ou questionar a razão da esperança que há em nós. Há uma pergunta importante a ser feita aqui, irmãos. Qual é a esperança que há em nós? Eu não posso falar por todo mundo que se afirma cristão, mas eu posso falar por mim. A minha esperança é a volta do Senhor Jesus para resgatar a sua igreja dessa terra e para trazer justiça sobre esse mundo pecaminoso. Essa é a esperança que há em mim. A Bíblia diz que eu preciso estar preparado para responder a todo aquele que questionar essa minha esperança. Logo, o que a Bíblia está dizendo aqui é que um cristão precisa ser alguém de conhecimento, alguém de respaldo, precisa ser alguém de contato contínuo com a palavra de Deus, para que lá fora não venha a ser envergonhado e atropelado pelas mentiras do diabo. Um outro texto importante está em Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12. Qualquer um dos irmãos pode fazer essa leitura. Aqueles que nos acompanham, eu li 1 Pedro 3,15, agora vamos ler Efésios 4, 11 e 12. Olha que coisa interessante, irmãos. Esse versículo, esse texto bíblico fala dos ministérios que o Espírito Santo de Deus levanta dentro da igreja. E aí não apenas está dizendo quais são esses ministérios, está dizendo qual é o objetivo também. A finalidade, meus amados, pela qual Deus levanta na sua igreja ministros de louvor, Deus levanta pregadores do evangelho, Deus levanta pastores na sua igreja, Deus levanta missionários, Deus levanta evangelistas, Deus levanta intercessores, não é para que esses ministérios apenas estejam se reunindo 3 vezes por semana dentro de um templo, ou apenas para que eles estejam ostentando o pertencimento a um cargo eclesiástico. O texto bíblico é claro, está dizendo que o objetivo do Senhor é a realização da sua obra e o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então esses ministérios existem para que a igreja amadureça, para que a igreja cresça e para que a igreja trabalhe. A vontade do Senhor é que nós sejamos um povo ativo no seu reino, produtivo. Não é à toa que lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus afirma que todo ramo que estando ligado a ele e não produzir fruto é cortado. Não há nenhuma utilidade, meus amados, na vida de um cristão, aos olhos de Deus, quando esse cristão não frutifica. Quando esse cristão, ele não rende absolutamente nada para o reino. Quando ele não tem nenhuma conduta reprodutiva dentro da casa de Deus. Todo ser vivo, seja ele do reino animal ou vegetal, quando saudável, ele reproduz. A ausência da reprodução é uma exceção na natureza. Na natureza, o ser vivo tem como instinto vital o instinto reprodutivo. Até os seres unicelulares reproduzem. Então, como um cristão não pode reproduzir? Como é possível que um cristão não reproduza? Que ele não saia em busca de vidas para o Senhor Jesus? Que ele não tenha no coração o desejo ardente
de ver a casa do Senhor repleta de vidas e de almas, louvando a Deus e servindo ao Senhor de maneira verdadeira e plena. Então, tudo que Deus faz na igreja, todos que Deus levanta na igreja, tudo tem uma finalidade muito clara. É que a igreja saia da infância, alcance a maturidade espiritual e, por conseguinte, se torne uma igreja ativa, trabalhando, pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus com competência e com unção. Amém? Há um outro texto importantíssimo, Mateus capítulo 9, vamos abrir, versículos de 35 a 38. Qualquer um dos irmãos, por favor, vamos fazer essa leitura. Mateus capítulo 9, nós vamos ler os versos do 35 até o 38. Amém, irmãos? Texto extraordinário e que com absoluta clareza fala qual deve ser o verdadeiro sentimento que rege a igreja do Senhor. Primeiro, no verso 35 está escrito que Jesus percorria todas as cidades e povoados e ele ensinava também nas sinagogas. Aquilo que falei no início aqui da nossa ministração. Nada ficava de fora. Não importava se era uma cidade densamente povoada ou se era apenas um pequeno povoado habitado por uma ou duas famílias. Ali Jesus chegava. E chegava com a finalidade de levar o evangelho do reino. Jesus entendia que todo e qualquer ser humano precisa ouvir a palavra do evangelho. Bom, nós não vemos na Bíblia, irmãos, todas as cidades e todos os povoados se rendendo ao Senhor Jesus. E aí eu mais uma vez vou bater nessa tecla, porque tenho visto esse grave equívoco em muitos grupos cristãos. Nós não somos chamados para ganhar almas, nós somos chamados para pregar para almas. O trabalho do Senhor Jesus não foi um trabalho fracassado. Eu já mencionei aqui, porque está escrito na Bíblia isso, que Jesus chorou quando ele olhou para Jerusalém. E ele chorou porque Jerusalém o recusou. Porque Jerusalém não o aceitou. A grande cidade santa, a cidade dos peregrinos, a cidade do grande rei Salomão, a cidade do templo de Salomão, não aceitou Jesus. Não quis, não deu ouvidos à sua pregação. E Jesus chorou. E Jesus disse, verdadeiramente, sobre esta cidade não vai permanecer pedra sobre pedra. E Jesus anunciou profeticamente que seria grande a perseguição sobre aquela cidade. E continua sendo até o dia de hoje. Cumprindo-se assim a palavra do Senhor Jesus como consequência da incredulidade daquele povo. Mas será que o ministério do Senhor Jesus foi fracassado? Será que foi um fracasso para Jesus o fato de que nenhum milagre está registrado na Bíblia tendo sido realizado em Jerusalém? Por que só nas cidades vizinhas haviam ressurreições, haviam curas, haviam sinais e prodígios? Lembremos que o Senhor Jesus sempre destacava a fé das pessoas. É porque o poder de Deus é resultante da fé. A salvação, está escrito lá em Efésios 2, 8, 9, ela é produto da fé. É a fé que gera a salvação no coração. Então, se não há fé, não há cura, não há milagre, não há prodígio e não há salvação. Mas o Senhor Jesus pregou, os apóstolos pregaram. Meus irmãos, as nações mais ímpias que existem no mundo hoje foram densamente evangelizadas. Você sabe qual é o país considerado mais pagão do mundo? A Índia. Os irmãos sabiam que existe mais de 1 milhão de deuses na Índia?
Os irmãos sabiam que na Índia tem templos erguidos para adorar ratos. O indiano adora vaca. O maior rio da Índia, o rio Ganges. Se você for lá no rio Ganges, você vai ver corpos boiando no rio. A religião hindu prega e acredita que se você jogar um cadáver no rio Ganges, o rio Ganges, que para eles é um deus, como para o egípcio o Nilo também era, isso há de gerar salvação para aquele cadáver. Então eles jogam cadáveres no rio Ganges. E aí, pasmem com o que eu vou dizer. Tem uns que vão lá tomar banho no rio Ganges para obter purificação. Tem gente que guarda aquilo dentro de garrafa, leva para casa e bebe. A nação mais pagã que o mundo conhece. E já foi extremamente evangelizado aquele país. Grandes missionários de Deus já percorreram toda a extensão do território indiano, pregando a palavra do Senhor. Uma das nações mais intolerantes com o evangelho no mundo, a China. Hoje, meus irmãos, menos de 3% da população chinesa reconhece Jesus Cristo. Mas a China já foi densamente evangelizada. No culto de oração, eu falei aqui que eu nem suporto mais ver os vídeos que são enviados para mim nos grupos de missões do que está acontecendo com as igrejas evangélicas e cristãs, de modo geral, na Europa. Hoje, 90% dos países da Europa estão com o evangelho no chão. As igrejas funcionam como bares e como shopping centers. Igrejas onde pregaram homens de Deus como Martinho Lutero, como John Knox, hoje são verdadeiros salões de incredulidade e de desrespeito ao Evangelho do Senhor Jesus. Fracasso? Não é fracasso, meus irmãos. O Evangelho foi pregado. A volta do Senhor Jesus está condicionada à pregação do Evangelho, não à conversão de pessoas. Claro que eu, enquanto pastor, meu sonho é ver isso aqui abarrotado de gente. Mas gente convertida. Gente que, de fato, rendeu-se aos pés do Senhor Jesus. Porém, tenho a consciência, a palavra mostra isso, de que a nossa obrigação como igreja é pregar o Evangelho. Levar a palavra de Deus nos 4 cantos da terra, por onde quer que nós estejamos. Amém? Mobilizar. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2. Qualquer um dos irmãos pode fazer essa leitura. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 2. Olha como é que um crente tem que agir aí. Algumas traduções dizem assim: pregue a palavra, insta, né? A tempo e fora de tempo, ou seja, sendo considerado oportuno ou não sendo considerado oportuno. Pregar o Evangelho. Pregar. O reino de Deus, ele afirma com absoluta clareza que nós devemos considerar a pregação do Evangelho como a principal responsabilidade da igreja aqui na face da terra. É um costume nosso que nossas igrejas tenham um nome, um título, né? Eu já vi algumas igrejas que são chamadas de missionárias. Nós batistas, por exemplo, costumamos chamar Igreja Batista tal coisa. Quando ela não é uma PIB, uma primeira igreja, Igreja Batista Nova Jerusalém, Igreja Batista Betesda, Igreja Batista Getsemane. E existem várias igrejas batistas missionárias. Quando a gente vê uma igreja com esse título, Igreja Batista Missionária, a gente pensa assim: bom, essa igreja deve ser uma igreja que prega o Evangelho. E parece que isso é uma atribuição de uma igreja que se diz voltada para isso. Todas as igrejas têm que ser voltadas para esse trabalho.
Há pouco tempo nós criamos aqui na igreja um ministério de missões. Será que alguém dos irmãos pensou assim? Bom, como eu não gosto muito de evangelizar, eu não vou entrar nesse ministério. Será que nós ainda estamos sustentando essa ideia de que pregar o evangelho é responsabilidade de alguns? Toda a igreja do Senhor tem que pregar o evangelho. A tempo, fora de tempo, respondendo. O texto que a irmã Débora leu diz que até repreendendo, se for o caso, é o posicionamento que o cristão tem que ter diante do que está errado lá fora. Fazemos isso com respeito, fazemos isso com amor e fazemos isso com sabedoria, mas temos que fazer. Não podemos ficar calados diante daquilo que a palavra de Deus reprova. Isso faz parte da pregação do evangelho. E todos na igreja do Senhor têm que estar envolvidos nisso. Quando nós falarmos aqui em trabalhos evangelísticos, isso não é privilégio e responsabilidade do Ministério de Missões, é toda a igreja. Há pouco tempo nós lançamos aqui a campanha da aquisição do uniforme missionário. Muitos irmãos não se manifestaram pensando que era só para o Ministério de Missões. Ah, pode, eu também posso, pastor. Claro, deve. Todos devem se envolver no trabalho missionário e evangelístico da igreja do Senhor, irmãos. Igreja só merece ser chamada dessa forma se ela for missionária, evangelística, se ela tiver amor por almas. E se ela compreender que toda ela deve estar comprometida nessa sagrada missão. Amém? Há tempo e fora de tempo. Quando a Bíblia diz há tempo e fora de tempo, é porque não existe essa história. Olha, ainda não está na hora, né? Toda hora é hora de pregar. Todo momento é momento de anunciar a palavra de Deus e o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Esse é o nosso dever e a nossa marca como igreja do Senhor. E há um outro texto, conhecidíssimo e não menos importante, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. Quem encontrar pode ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. Amém? Ok. Pastor, existe mesmo essa história de poder do Espírito Santo sobre a vida da igreja? Existe mesmo essa história de dons espirituais? Existe mesmo essa história de sinais, de prodígios, de maravilha? Existe. Eu creio firmemente nisso. Eu sei e respeito, alguns colegas afirmam que isso acabou. Eu não estou dentre os tais. Eu creio que tudo que você lê na sua Bíblia pode acontecer nos dias de hoje. Creio firmemente. Dons espirituais, sinais e maravilhas, tudo. Mas tem um detalhe que muita gente, ou, meus irmãos, porque estão muito apressados quando leem a Bíblia, ou por algum tipo de desonestidade intelectual, não prestam atenção nesse versículo. Aí está escrito por que Deus derrama poder espiritual dentro da sua igreja. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito e sereis minhas testemunhas. Amém? Deus me deu um dom espiritual para que eu fique fazendo espetáculos dentro da igreja e ser reconhecido como mais espiritual do que alguém? Deus derramou sobre mim uma capacidade sobrenatural para que eu ostente isso e receba aplausos e me sinta superior aos outros? Não. Se tal coisa acontece, quero presumir que a procedência desse suposto poder espiritual seja outra. Porque o poder que vem de Deus vem para nos capacitar para sermos testemunhas. O poder que vem de Deus, o dom espiritual, o derramamento do Espírito Santo na vida da igreja do Senhor, é para que ela pregue o Evangelho. É para que ela fale do amor de Deus. Essa é a razão pela qual há um revestimento de poder disponível para a igreja do Senhor. E devemos estar orando e buscando. E devemos estar, de fato, crendo nisso e nos colocando na presença do Senhor. Como diz o belíssimo hino, na fenda da rocha,
para que o Senhor nos ilumine e nos abençoe e nos capacite. Mas essa capacitação não é, meus irmãos, para que a gente leve uma vida infrutífera e apenas tirando proveito pessoal em torno disso. Isso é para que nós preguemos a palavra de Deus. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Amém? E é claro, meus irmãos, que, como lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 12, que nós já lemos, está escrito que Deus levanta ministérios dentro da igreja, e é papel desses ministérios aperfeiçoar a igreja do Senhor para que ela faça a obra, é responsabilidade de pastores, é responsabilidade de líderes estar mobilizando a igreja do Senhor para o trabalho evangelístico. Pastores precisam estar continuamente despertando a sua comunidade, os seus rebanhos, para compreenderem que a igreja do Senhor não pode dormir, não pode sossegar e não pode descansar no que tange a essa responsabilidade. A igreja tem que estar continuamente em atuação. Os ministérios, as mulheres, os homens, os jovens, todos precisam estar o tempo todo mobilizados para realizar trabalhos de caráter evangelístico. Ir em busca dos que estão afastados, ir em busca dos que ainda não conhecem a Cristo. É assim que uma igreja deve funcionar. A sobrevivência espiritual de uma igreja depende disso, irmãos. Quem não trabalha, dá trabalho. Apresente-me um crente problemático na igreja. Eu direi para você, é um crente que não trabalha. Quem não dá fruto, costuma virar espinho. Casa de Deus é lugar de trabalhadores. Jesus foi questionado, porque curou um paralítico num sábado. Ele disse, o meu pai trabalha até hoje, e eu também. Os judeus ensinavam que Deus havia trabalhado durante 6 dias e descansou no sábado. E esse dia de sábado virou um ídolo. Aliás, eu não quero aqui descer do pedestal da delicadeza, mas até os dias de hoje tem segmento religioso pregando isso. E Jesus deu uma resposta que foi um verdadeiro tapa na face dos fariseus, né? Meu pai trabalha até hoje. Vocês estão completamente equivocados, achando que meu pai trabalhou só na época da criação, quando ele fez quando naqueles 6 dias, ele fez tudo aquilo que hoje está diante do nosso olhar. Deus continua trabalhando até os dias de hoje. E eu também trabalho. Amém? A igreja do Senhor, meus irmãos, é um organismo vivo, dinâmico. Nós não podemos perder o vigor espiritual. Nós não podemos perder a passada. Não podemos deixar que o espírito do comodismo tome conta das nossas vidas. A alegria do Senhor é a nossa força. O povo de Deus é povo feliz, é povo animado. É povo que ama estar na casa do Senhor. É povo que não fica escolhendo momentos para estar na presença de Deus. Ele quer aproveitar todas as oportunidades. Um programa de TV não é mais importante do que estar na presença do Senhor. Um jogo de futebol não é mais importante do que estar na presença do Senhor. Um encontro amoroso não é mais importante do que estar na presença do Senhor. Servos de Deus amam estar na presença de Deus. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. E quando isso toma conta do nosso ser, quando essa verdade reina em nossos corações, a gente precisa comprar cadeira, a gente precisa aumentar prédio, a gente precisa comprar terreno, porque não cabe de gente. Mas quando nós observamos, meus irmãos, um êxodo dentro da igreja do Senhor, não tenho dúvida, essa é a sintomática de um problema de afastamento, não do templo e nem do culto, mas do próprio Deus. E quanto mais eu estou trabalhando para o Senhor, quanto mais eu estou ativo no reino de Deus, mais eu quero estar na presença dele. É interessante que quando a gente está muito cansado, a gente toma certas decisões no sentido de abortar algumas ideias. Não vou para tal lugar, eu vou abrir mão disso, porque eu estou muito cansado. Isso é compreensível, isso é uma prática normal de todo ser humano. Mas é interessante que dentro da perspectiva espiritual isso não acontece. Aqueles que estão ativamente envolvidos na obra do Senhor,
Eles querem continuar assim. Por isso que o profeta Isaías disse: olha, os jovens se cansam e se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem como águias. Eles andam e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim é aquele que está de fato enraizado na obra e no reino de Deus. Quer produzir, quer ser útil. A resposta que ele dá é: eu não estou preparado para isso. Não. A resposta que ele dá é a mesma que o profeta Isaías deu: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Aquele Isaías que precisou de um ato sobrenatural, um anjo de Deus com uma tenaz tocar na língua dele, símbolo do poder do Espírito Santo de Deus nos capacitando para falar. Mas aprendemos aqui, em Atos 1:8, o poder sobrenatural é para trabalhar. E aí o profeta iniciou o seu ministério. Veio o poder e ele não se recolheu à sua religiosidade. Ele saiu para o campo para pregar a palavra de Deus, para exercer o seu ministério profético. Amém? Por isso, a palavra de Deus não nos diz: orai para que Deus levante músicos, orai para que Deus levante cantores, orai para que Deus levante pastores. Todos são muito importantes. Mas a Bíblia diz que a gente tem que orar para que Deus levante trabalhadores para a seara dele. Orai para que meu Pai levante trabalhadores para a sua seara. Porque a seara é muito grande e são poucos os que trabalham. A igreja é imensa. Se eu falar de Brasil, os dados oficiais falam de cerca de 35 milhões de pessoas que se afirmam evangélicas. Esse país já deveria ter sido ganho para Jesus, se fosse realmente 35 milhões de pessoas convertidas a Cristo. Mas se a gente colocar isso daí num funil, eu não sei qual é a quantidade que vai cair. Precisamos rever a nossa fé. Precisamos rever a qualidade do nosso compromisso com o Senhor. Porque ser igreja significa frutificar, significa amar, estar na presença de Deus. Meus irmãos, um pastor, ele não pode ter trabalho para conseguir quem apoie no reino de Deus. Um verdadeiro pastor dentro de uma igreja, ele não tem que estar transformando a igreja num ambiente agradável para que as pessoas deem resultado. Ele não pode transformar isso aqui num palco. Ele não pode fazer com que o culto seja um espetáculo. Eu tenho que fazer, senão as pessoas não virão mais. Isso não é um pastor. E isso não é uma igreja, e essas pessoas não são crentes. Servos de Deus estão na presença de Deus porque amam a Deus, porque querem estar na presença do Senhor. E fazem questão de ser úteis ao reino de Deus. Não precisam ser bajuladas para darem fruto na casa do Senhor. E nem querem isso. Verdadeiro servo de Deus não quer bajulação. O servo do Senhor quer ser útil para o reino de Deus. Fala como profeta: eis-me aqui, Senhor. Me usa. Faz de mim aquilo que o Senhor quiser. Amém? Assim a palavra de Deus nos ensina. Líderes, pastores têm que mobilizar a igreja. Igreja é lugar de trabalho. Igreja é lugar de atuação. E para isso é importante que nós cultivemos aquilo que nós lemos lá em Mateus 9, de 35 a 38. A mesma visão do Senhor Jesus. Há uma grande diferença entre trabalhar porque eu sou trabalhador e trabalhar porque eu amo o meu trabalho. São duas situações bastante diferentes. Eu conheço pessoas que são trabalhadoras, de sol a sol. Mas dá para perceber no olhar delas que elas não estão muito satisfeitas em estar ali. Estão porque precisam do recurso, estão porque precisam sobreviver, estão porque aquela é a alternativa que elas têm para manter a si próprios e as suas famílias. E você percebe também no semblante de uma pessoa quando ela está trabalhando num ambiente que ela gosta de trabalhar. As coisas não estão muito bem, o salário não é lá essas coisas, os colegas de trabalho não são muito acolhedores, mas ela está assim com um ar de felicidade, porque ela está no lugar que ela gostaria de estar.
O ensino que nós recebemos da palavra de Deus é que nós temos que trabalhar por amor. O apóstolo Paulo disse, inclusive, que aquilo que nós fazemos, nós temos que entender que nós estamos fazendo ao Senhor e não aos homens. Meus irmãos, Paulo disse isso, inclusive para escravos. Irmãos, já imaginaram o que é isso? Um escravo, naquela época, era uma prática aceitável e legal. O sujeito, ele poderia comprar você. E você era escravo dele. E, portanto, você não tinha direito nenhum sobre si próprio. Ele utilizava você como bem entendesse. E você trabalhava para ele até exaustão, em alguns casos até morrer. Se não houvesse alguém, também com recursos, bondoso, para resgatar você daquela pessoa e comprar você da mão do seu antigo dono, ou se você mesmo não conseguisse juntar dinheiro suficiente para que você pudesse resgatar a sua condição de liberdade, você morria escravo. Alguém aqui acharia estranho que Paulo dissesse alguma coisa do tipo: se revolte contra o seu dono, volte-se contra essa pessoa, não se submeta a essa pessoa que te tortura, que te maltrata e que exige tanto de ti. O apóstolo disse: sirvam às pessoas como se vocês estivessem servindo ao próprio Senhor. E aí nós vemos Paulo citando o exemplo de alguns irmãos na igreja primitiva que eram escravos. E esses irmãos tinham um excelente testemunho. E muitos deles, meus irmãos, eram livres, se tornavam livres pelos seus senhores por conta do testemunho que eles davam. Amém? Porque tinham um entendimento: eu estou servindo a Deus. Eu não estou na casa de Deus para agradar A, B ou C. Eu estou ali porque meu compromisso é com o Senhor. Por isso, estarei presente nas orações. Por isso, se sou mulher, estarei na MCM. Se sou jovem, estarei na juventude. Se sou homem, participarei do trabalho dos homens. Porque eu não estou fazendo isso para agradar as lideranças. Não estou fazendo isso para o pastor ficar rindo de orelha a orelha. Faço isso porque eu sou crente, eu sirvo a Deus e eu quero servir ao Senhor na sua casa. Ah, mas alguém olha para mim com cara feia. Qual o problema? Essa cara feia subiu na cruz para me salvar? O sangue dessa cara feia me purifica das minhas iniquidades? Cara feia não me tira da casa de Deus. Se cara feia me tirasse da casa de Deus, eu não tinha espelho dentro de casa. Aqui, meus irmãos, é lugar de amor a Deus e de serviço ao seu reino. Se homens e mulheres, pela sua influência, enfraquecem meu compromisso com Deus, então não foi a Cristo que eu aceitei um dia. Apesar dos infortúnios, dos desapontamentos e das tristezas que eu possa vivenciar na minha relação dentro da igreja, isso absolutamente não tem nenhum impacto na minha relação com Deus. Continuo firme e forte servindo ao Senhor, ainda que diante, meus irmãos, das dificuldades de convivência que eu possa ter. É isso que o Evangelho nos ensina. É com Deus, é um relacionamento vertical. E Paulo disse o seguinte: meus irmãos, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha a tranquilidade com que Paulo aborda isso. Você pode fazer alguma coisa para você viver bem com as pessoas? Faça. É isso que Paulo está dizendo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: agora, não tem como. Você não tem como solucionar o problema? Siga seu caminho. Continue servindo a Deus. Continue sendo útil para o reino do Senhor. Isso independe. Paulo teve grande discussão com Pedro. Paulo teve grande desentendimento com Barnabé. Paulo pediu para que João Marcos não viajasse mais com ele. E Paulo continuou trabalhando no reino de Deus. E os demais irmãos também. E a igreja do Senhor cresceu. E nós insistimos com esse discurso falacioso de tentar atribuir a terceiros a nossa falta para com Deus. Que é nossa. Ninguém tira um cristão da presença de Deus. A não ser o próprio cristão com as suas desculpas. Amém? A palavra do Senhor nos manda vivermos
com mobilização na igreja do Senhor, com entusiasmo, com ânimo. E no capítulo 9, versos 35 e 38 de Mateus, fala do sentimento que Jesus teve diante dos povos que não o conheciam. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu daquelas pessoas. A Bíblia diz que Jesus viu aquelas pessoas como ovelhas que não tinham pastor, como pessoas desgarradas. Meus irmãos, não vamos nos iludir com o que a gente assiste aí fora. As pessoas aparentemente estão sustentadas por aquilo que creem, aparentemente estão felizes, aparentemente a sociedade parece que alcançou um grau de desenvolvimento. Os discursos estão aí por todos os lados. Hoje você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, são outros tempos. Agora se respeita a mulher, agora se respeita os negros, agora se respeita os homossexuais. Até parece. A sociedade nunca esteve em decadência tamanha como a dos dias de hoje. Nunca houve um retrocesso na natureza humana como se vê nos dias de hoje. Foram nossos avós e bisavós que viveram uma época em que havia respeito, solidariedade, consideração e amor ao próximo. Não nós. Nós não somos a geração do amor. Nós não somos a geração da tolerância. Nós não somos a geração que combate o preconceito. Isso é falácia. Nós somos a geração que tem virado as costas para o Evangelho. Nós somos a geração que tem colocado a carne no lugar mais alto do pódio das nossas vidas. Estamos dando medalha de ouro para o diabo e estamos rejeitando o nosso Deus e Salvador. Essa é a geração de hoje. E muita gente não tem mais coragem de falar isso. Portanto, o que nós devemos fazer a título de reflexão é compreender a quantas anda a nossa relação com Deus e o grau de sinceridade com que nós temos exercido a nossa fé. Jesus disse que não basta trabalhar. Orem para que Deus mande trabalhadores. Não é uma questão de números. Jesus nos ensina, no texto aqui mencionado, que nós temos que amar as pessoas, ter compaixão do estado delas. Elas aparentemente estão bem, mas estão mal. A sociedade vai de mal a pior. O mundo está caminhando a passos largos para o abismo. E a igreja do Senhor não pode estar sorridente e feliz com isso. Ela tem que chorar, prantear. Nós temos que rasgar as madrugadas, clamando pela vida das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós estamos em Alcântara. Você que me assiste está em qualquer parte do mundo. Ore pela sua cidade. Ore pelo povoado que você reside. Ore pelo seu bairro. Chore por essas pessoas. Pague o preço. Jesus fez isso. Ele chorou, ele sofreu. E aqueles que estão movidos pelo sentimento do verdadeiro evangelismo sentem o peso dessa dor na alma. Porque isso é um grande estímulo para que a gente não pare de trabalhar. Amém? Um terceiro e último ponto, irmãos, quando a gente fala a respeito do evangelismo urbano e da igreja local, é que nós temos que desenvolver uma cultura de evangelismo dentro da igreja. Esse é um grande problema. Muitas igrejas não têm cultura de evangelismo. Vamos ler, mais uma vez, Mateus 28, 19 e 20. Qualquer um. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Amém? Isso tem que virar cultura, irmãos, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos corações. Pregar o evangelho e ensinar as pessoas. A gente tem dificuldade para pregar o evangelho. Vamos ser honestos aqui. Alguns de nós já estão na casa do Senhor há 5 anos, 10 anos, 15 anos e nada de produzir. Nada de reproduzir. A gente consegue influenciar as pessoas para muitas coisas, mas não temos tido a mesma diligência em influenciá-las para virem a Cristo. Na verdade, alguns de nós têm vergonha de falar de Cristo. E ter vergonha de falar de Cristo é fazer a mesma coisa que Pedro fez, negar ao Senhor.
Mas nós precisamos criar uma cultura dentro das nossas igrejas. E quando a gente fala em cultura, é que isso passe a se tornar senso comum. Pregar o Evangelho é algo absolutamente natural na vida de todo cristão. Não precisa ter uma ordem do púlpito, não precisa ter uma campanha especial, não precisa ter um trabalho largamente divulgado, ou mesmo se oferecer algum tipo de recompensa e prêmio, como eu já vi acontecer em alguns lugares, onde se dá prêmios para quem ganha almas para Jesus. Nada disso é bíblico. Precisamos desenvolver a cultura da pregação. E essa pregação, Jesus nos ensina aqui, ela não se limita a falar do Evangelho. Ela também se expande pelo comprometimento em ensinar as pessoas a servirem a Deus. Discipulado. E olha, irmãos, eu sei que eu não estou falando só com quem está aqui. Alguns irmãos estão nos assistindo. Já já nós teremos um ministério de discipulado atuando aqui na igreja. Eu estou atento para ver quem vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque as almas que o Senhor ganhar para o reino de Deus aqui terão que ser discipuladas. Terão que receber acompanhamento. Terão que ter o privilégio de obter uma paternidade ou uma maternidade espiritual. Isto é salutar, é bíblico e gera grande crescimento espiritual. Mas onde estão os trabalhadores dispostos a contribuir com esse trabalho tão importante? Veremos isso. Isso é grande comissão. Grande comissão é pregar e é ensinar, cuidar, cultivar aquelas vidas que o Senhor trouxer para o nosso ambiente. Não podemos permitir que as pessoas saiam pelas portas do fundo da igreja. Temos que mantê-las com amor, com ensino bíblico saudável e dando a elas, de imediato, a oportunidade para que elas também já estejam trabalhando no reino. Isso gerará crescimento e amadurecimento nessas vidas. Amém? Um outro aspecto para a gente desenvolver a cultura da pregação na igreja está em Atos 1:8. Vamos ler de novo. Atos 1:8. Qualquer um dos irmãos. Amém? Meus irmãos, eu não sei como é possível que uma igreja ou que algum crente viva apartado do Espírito Santo. Não consigo entender como isso é possível, porque é o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos encoraja, é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, é o Espírito Santo que nos dá poder sobrenatural, é o Espírito Santo quem cria toda a circunstância geradora da salvação, e a Bíblia ainda diz que é Ele quem convence o pecador. Como, pois, viver longe do Espírito Santo? Como viver dentro de um ambiente frio que não reconhece e que não evoca a presença do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus precisa ter liberdade entre nós para ministrar em nossos corações. Nós temos que ser um povo cheio do Espírito Santo. Nas suas orações, busque o Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus: me revista de poder e de autoridade para falar do amor de Deus. Me dê a capacidade que eu não tenho. Ore ao Espírito Santo de Deus. Louve o Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus. Às vezes parece que quando a gente fala do Espírito Santo, a gente está falando de uma criatura menor. Parece que a gente olha Deus, Jesus e o Espírito Santo. Dá essa impressão. Alguns cristãos têm até um certo receio de se dirigir ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Uma cultura de evangelismo dentro de uma igreja necessariamente passa pelo enchimento do Espírito Santo dentro dessa igreja. Nós precisamos ser um povo cheio de autoridade e de virtude do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, a carne tem pouquíssima ingerência sobre as nossas decisões. Por exemplo, quando nós somos cheios do Espírito Santo,
a gente não tem muito tempo para estar olhando para a vida alheia. O Espírito Santo, ele tem um poder interessante, ele costuma encurtar tamanho de língua de crente. O Espírito Santo, meus irmãos, costuma nos ensinar a sermos empáticos, solidários, amar as pessoas verdadeiramente, não só de boca, como a Bíblia diz que a gente não deve amar ninguém. Quem é cheio do Espírito Santo não costuma sentir muita simpatia pelas coisas lá de fora. E aí o pastor não precisa trazer uma lista. Irmãos, crente não vai em tal lugar. Crente não ouve esse tipo de música. Irmãos, crente não assiste novela. Nem aquelas que dizem que são bíblicas, que são as piores. Irmãos, crente não anda vestido de forma indecente. Sabe por que o pastor não precisa dizer isso? Porque o Espírito Santo já fala isso no coração do cristão. O pastor não precisa dizer qual é a cor do cabelo do cristão. O pastor não precisa dizer como é que tem que ser o corte de cabelo. Não precisa dizer que ele não deve colocar um piercing dentro do nariz. Essas tolices não fazem parte do ensinamento de um pastor, nem de uma igreja. Quem está cheio do Espírito Santo nem pensa nisso. Esse tipo de desejo nem vem na mente e no coração de quem está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo quer orar, quer ler a palavra, quer pregar o Evangelho, quer estar na igreja, quer estar louvando. Não tem essas inclinações carnais. Se isso está acontecendo na sua vida, por favor, em nome de Jesus, hoje, ponha os seus joelhos no chão e diga: Espírito Santo de Deus, enche a minha vida. E assim, todas essas banalidades sairão. E ficará apenas a influência da palavra de Deus reinando em nossos corações. Cultura do Espírito Santo dentro da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, não tem crente fuxiqueiro. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem crente que afronta a autoridade pastoral. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem crente: eu não vou participar disso porque eu não gosto de irmão fulano e nem de irmã cicrana. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, meus irmãos queridos, não precisa a gente estar fomentando algum tipo de circunstância para motivar as pessoas a servirem a Deus. Elas já estão ali prontas e mobilizadas. Você quer ver um crente cheio do Espírito Santo ficar triste? É você não dar oportunidade para ele trabalhar. É você não observar que ele está ali pronto, apto, transbordando de vontade de ser útil. Aí você vê um crente cheio do Espírito Santo triste. Ele quer ser relevante na casa do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, consequentemente, vai ser uma igreja que vai pregar o Evangelho. Amém? E o último aspecto para desenvolver a cultura do evangelismo na igreja, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Vamos ler mais uma vez. Amém, queridos? Cultura evangelística dentro de uma igreja se desenvolve nisso aí. Desenvolvimento de intimidade pessoal com Deus, estudo da palavra do Senhor, crescimento na fé, para que a gente possa compartilhar com clareza e com convicção a mensagem do Evangelho por onde quer que nós andemos. Também a casa do Senhor, a igreja de Deus, ela tem que oferecer treinamentos, cursos, como nós estamos fazendo aqui, nesse presente momento, para que haja o desenvolvimento desse ânimo e para que haja esse preparo espiritual para fazer a obra de Deus. A igreja precisa ter uma escola dominical forte, e escola dominical forte não é apenas uma escola dominical que traz bons estudos, é uma escola que é composta por crentes que saem das suas casas e vêm frequentá-la. Isso é uma escola dominical forte. Amém? E assim a igreja do Senhor está sendo preparada e adquirindo cultura evangelística para que ela possa ser útil ao reino de Deus, relevante na sua cidade e dar frutos para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esse é o conteúdo que nós tínhamos para hoje. Uma igreja
meus amados, que pratica o evangelismo urbano, uma igreja local relevante, forte e que verdadeiramente trabalha para o seu Deus. Nosso desejo mais profundo, a nossa oração é que todo esse subsídio que a palavra de Deus nos passa, ele seja suficiente para nos tirar do lugar comum do comodismo, para nos tirar desse conforto inerte e infrutífero que lamentavelmente tem caracterizado a vida de muitos cristãos. E nos tornar verdadeiros apóstolos de Cristo nesses dias difíceis. Dias que exigem uma palavra profética poderosa, temperada com sal, iluminadora e cheia do Espírito Santo de Deus. Para que possamos responder a quem pedir a razão da nossa fé e envergonhar o trabalho do diabo lá fora. Essa é a igreja que o Senhor Deus quer ver em todos nós. A começar em mim, chegando a todos nós que hoje estamos aqui meditando na palavra do Senhor. Amém?